ela é a maior cooperativa agro do estado do Espírito Santo. E a Natercoop se relaciona com a ASIS desde 2019. Quando a Natercoop nos procurou, ela já tinha desenvolvimento de inovação interna, ela já tinha iniciativas internas de inovação, mas ela queria trabalhar a inovação de um jeito diferente. E aqui, gente, é importante vocês entenderem algumas coisas, tá? Primeiro, o que é inovação? E eu bato de novo nessa tecla. Inovação, na ASIS, é um fluxo de 6 etapas. Identifico a oportunidade, tenho a ideia, testo a ideia, tá? Com base nos testes, eu decido se vou investir e desenvolvo, mensurando resultados a posteriori. Sempre que você me vê falando sobre inovação na ASIS, é esse fluxo de 6 etapas. O que acontece? A primeira coisa a se dizer sobre o Programa de Inovação Aberta da Natercoop. Ele foi gerenciado do início ao fim, utilizando o método da ASIS, que tem como as macroetapas esse fluxo que eu estou colocando aqui para vocês. Dentro desse fluxo, e na inovação no geral, a primeira coisa que a gente trabalha é a oportunidade. É a busca pelo problema que vai ser resolvido. Tá? Isso não é diferente em inovação aberta. O maior resultado que você pode ter para que o programa de inovação aberta seja relevante, ele tem que se propor a resolver problemas relevantes ou vencer desafios relevantes, tá? E agora eu tô agoniado porque minha câmera volta e meia desfoca, tá? Deem like na live, se inscrevam, compartilhem com os amigos para fazer sentido investir numa câmera nova, beleza? No caso da Nater, a gente fez uma proposição diferente. A Nater trabalha com o agro de ponta a ponta. Ela é uma cooperativa com vários produtores, onde os produtores são ao mesmo tempo donos e clientes da cooperativa, mas ela tem desde a produção até as marcas que chegam no consumidor final. Então elas têm a cadeia completa dentro da indústria, tá? Com marcas, com supermercados, com produção agrícola pesada, com insumos. Ela tem toda a cadeia, né? Além de algumas outras unidades de negócio correlatas. Fazia sentido, então, não trabalhar com poucos desafios, mas trabalhar com muitos desafios. A gente ficou alguns meses se debruçando nas SWOTs das divisões da Nater. Tá? Aonde estão as maiores oportunidades, geralmente, tá, das grandes instituições? É na SWOT. E aqui é importante você entender, o planejamento estratégico de toda instituição, ele tende a atender um ciclo daquela instituição. Muitas vezes a SWOT, ela é construída para definir quais vão ser, ela é dentro da composição ali, um dos insumos para definição dos objetivos estratégicos. Muitas empresas depois descartam a SWOT ou não trabalham na SWOT. Mas a SWOT, ela tem uma perspectiva, quando bem feita, da instituição, muito poderosa. Todas as ameaças e fraquezas que constam na SWOT são grandes oportunidades de inovação. Todos os desafios que nós desenhamos para a Nater vieram da SWOT de cada uma das divisões. Só que não é só escolher na SWOT um desafio. A gente precisava de uma dupla validação. O gestor dizer o que era mais importante de ser resolvido e a diretoria dizer o que era mais importante de ser resolvido. E aqui é importante vocês entenderem um aspecto. Toda instituição vai ter múltiplas visões e vai ter, geralmente, problemas com gestão de conhecimento ou gestão de informação. Nós vivemos numa era em que a gente tem muita ferramenta de comunicação, mas a gente se comunica efetivamente pouco. O que quer dizer? Tá? É normal que um gestor que está tendo problema num setor não saiba que a solução para aquele problema já existe dentro de uma instituição. E quanto maior for a instituição, mais provável disso está acontecendo. Por isso, quando a gente vai privilegiar, escolher, priorizar quais são os problemas a serem resolvidos, internamente a gente precisa de uma banca colegiada.
O gestor sabe aonde dói, mas ele não sabe muitas vezes se dentro da empresa aquilo está doendo também em outros lugares ou se aquilo já foi solucionado em outros lugares. Dependendo do quão focado seja aquele desafio, é sempre melhor você tomar uma decisão colegiada na escolha do problema ou desafio que vai ser resolvido. Essa decisão tende a ser mais educada, tá? E o local onde você vai colher, aonde estão os maiores insumos, tende a ser na SWOT, tá? Na SWOT, os objetivos estratégicos per se. Quando você define o desafio e você lança ele para o mercado, você vai ter propostas de solução. E aí entra um aspecto, tá, gente? Nós queríamos no case da Nater que cada desafio tivesse propostas de solução muito diferentes umas das outras. Então, e aqui é importante entender qual é a grande diferença de você desenhar um desafio de inovação aberta para uma especificação de fornecedor. Você não diz o que você quer, você diz o que você precisa. Você vai especificar o problema que tem que ser resolvido e os indicadores que têm que ser alcançados. Essa é a composição do desafio. Você não pode endereçar necessariamente a solução, porque senão você está enviesando a criatividade. Se fosse para o mercado fazer o que você quer, você contratava um fornecedor e desenvolvia dentro de casa. Inovação aberta, a solução, ela tem que ser a que o mercado propõe. E o mercado tem que poder propor uma solução muito diferente do que você tem por expectativa. É só assim que você vai ter efetivamente um choque de cultura. Então, o que a gente toma muito cuidado? Que cada desafio tivesse de maneira muito objetiva os problemas que deveriam ser solucionados e também os indicadores que deveriam ser atingidos. Qual era o indicador mínimo daquela solução? Agora, eu não posso dizer efetivamente qual é a solução que eu espero. Eu posso dizer que eu espero que tal problema seja solucionado e que tal resultado seja atingido. A solução, quem me traz, é o mercado. E a beleza desse processo é que o mercado pode trazer hipóteses de solução radicalmente diferentes para o mesmo desafio. É essa a beleza da inovação. Pessoas diferentes, com culturas diferentes, de locais diferentes, propondo caminhos de solução muito diferentes entre si, aumentando o repertório daquela empresa radicalmente. Dependendo da regra de cada programa, cada desafio de inovação aberta, é normal, geralmente, que um desafio tenha um vencedor. Tá? O vencedor pode ser definido já na seleção da ideia, ou você pode fazer provas de conceito diferentes. E aí entra um dos estágios mais importantes na parte de inovação aberta. Quando você seleciona a ideia ou as ideias que podem resolver aquele desafio, nós não temos bola de cristal. Nós não sabemos se esse negócio vai funcionar no nosso cenário, nós não sabemos se as pessoas que vão utilizar vão se comportar, né, do jeito certo, e nem se aquela empresa / time está de fato focada naquilo. Então o que você faz? Você faz a validação. E o que é a validação no processo de inovação aberta? É o que a gente chama de prova de conceito. É você pagar para que aquela empresa ou aquelas empresas, dependendo do regulamento, testem por um determinado tempo a solução no seu cenário. E de acordo com o resultado desse teste, você define quem você vai contratar ou premiar de acordo com o seu regulamento. E aqui entra uma das etapas mais complexas do processo. Tá? Por quê? Porque a gestão ela tem que ser objetiva. Como que a gente trabalhou? Cada vencedor do desafio, ao início da POC, a gente determinava quais eram as expectativas e os resultados que estavam esperados naquela POC, dentro daquele tempo. POC
tem tempo. Você vai fazer o melhor possível com o tempo que você determinou. Dentro daquele tempo, você vai determinar um escopo. E aqui é importante entender, tá? À medida que a POC vai se realizando, eu preciso gerenciar 3 coisas. Primeiro, o escopo está sendo respeitado? Segundo, a startup está fazendo o que precisa fazer? Terceiro, a empresa está fazendo o que precisa fazer? Para uma POC dar certo, eu preciso ter o combinado e o engajamento das duas partes. Das duas partes. Como eu falei lá no começo, é uma cocriação. Não é um processo de contratação onde o fornecedor é obrigado sozinho a entregar valor. Toda POC vai exigir muito do gestor e dos setores envolvidos para a implantação daquela tecnologia, daquela solução. Se a empresa não faz a parte dela, a startup não consegue entregar a solução que foi combinada. E aí, quando a empresa for decidir se aquela startup venceu ou não, a gente precisa tomar uma decisão objetiva. O escopo foi combinado, a startup fez a parte dela, a empresa fez a parte dela. Entende como é sério você dizer que uma startup não atendeu ao seu desafio, sendo que a empresa não fez a parte dela? O quão complexo é isso? Uma das grandes razões para a maior parte das empresas trabalhar com inovação aberta, geralmente com uma consultoria externa gerenciando, é para resolução de conflitos e gestão das provas de conceito, além de todas as razões que justificariam uma contratação externa. Só que é importante você entender que para você fazer esse match acontecer, é bom que tenha alguém neutro validando o trabalho das duas partes, articulando o trabalho com as duas partes, tá? Isso é imprescindível de acontecer. Ou seja, mesmo num fluxo de inovação simples como esse, a gente consegue tratar todos os estágios de um programa de inovação aberta. E aí, falando especificamente das 3 grandes inovações que a gente desenvolveu no programa de inovação aberta da Natter Coop. Primeiro, trabalho remoto. Como eu falei, o relacionamento com a Natter começou em 2019, mas o projeto de fato começou na pandemia. E aqui a gente conseguiu quebrar um estereótipo que é muito importante de ser quebrado. Nem tudo nas consultorias precisa ser presencial. A ASIS trabalhou mais de 1 ano com a Natter totalmente remoto. Todas as POCs foram realizadas de maneira remoto, salvo exceção de produtos industriais que precisavam ser testados em campo. Ainda assim, as pessoas se deslocaram minimamente. A gente teve participantes do Brasil todo atendendo a Natter. Se a gente quisesse que essas pessoas se deslocassem, a gente teria menos quórum, menos pessoas dispostas a se deslocar. Mas não só isso, o custo iria aumentar significativamente de maneira desnecessária. Se a gente tivesse iniciado esse projeto antes da pandemia, né, eu nunca cheguei a conversar isso especificamente com a Natter, mas no mercado era muito tradicional. O consultor tem que viajar. Eu quero o cara aqui na minha sala, eu quero o cara aqui na minha infraestrutura. Né? E todo o time da ASIS conseguiu trabalhar e atender todo o projeto de maneira remota, assim como as startups. Trabalho remoto tem N considerações, mas é possível fazer. Quer dizer que o presencial não tem valor? Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a gente nem podia fazer nada presencial por conta da pandemia. O projeto terminou depois da pandemia. Depois da reabertura do mercado. Mas ele começou o mercado totalmente fechado. Ou seja, a gente conseguiu romper vários desafios e vários paradigmas com relação a como é que esse trabalho deveria ser feito e como ele teria resultado. Segunda coisa, nós lançamos mais de 12 desafios para a mesma corporação. E qual foi a nossa estratégia?
E por que a gente fez isso? Como eu expliquei, no caso da Nater especificamente, ela tinha várias instituições, um grupo, né, empresarial muito grande. Então cabia você ter desafios envolvendo todas as áreas. Mas mais do que isso, e aí para a gente foi um dos grandes acertos. Quando você faz um programa de inovação aberta, existem alguns custos que vão se reduzir na escala. O programa de inovação aberta tem uma série de custos fixos que, uma vez que eles são realizados, você pode melhorar o ROI aumentando a quantidade de lançamentos. Isso é muito possível. E a gente entendeu que, como a maioria do mercado estava lançando 1, 2, 3 desafios por ano, né, para cada grande empresa, a gente queria testar um modelo em que a gente lançasse diversos desafios, tá? Não só para que a gente tivesse mais potencial de resultado, mas também maior potencial de aprendizado. E uma das coisas que foi um dos grandes resultados, além dos resultados objetivos, tá? Uma maior conexão com o ecossistema. Quando a empresa vem uma vez por ano dizer que tem um desafio, ela não se conecta com o ecossistema de inovação. O que ela faz é, naquele momento, tá buscando quem possa propor. O nosso objetivo era utilizar os desafios de inovação aberta como se fossem uma estratégia de marketing digital aonde eu estou nutrindo o ecossistema, onde eu estou nutrindo o ecossistema de inovação com desafios constantes, fazendo com que a marca da empresa se relacione e tenha, né, uma construção de inovação e lembrança nos líderes de inovação do mercado. Ou seja, existe uma razão objetiva para a gente estar lançando 12 desafios. Primeiro, tinha desafio para ser resolvido. Essa é a primeira coisa. Existiam coisas objetivamente muito relevantes de serem resolvidas. Mas, além disso, com um número de desafios maior, eu mudo a perspectiva de ROI de todo o programa de inovação aberta e, além dos resultados objetivos da inovação, eu também gero uma maior conexão com o ecossistema, fazendo uma lembrança de marca, uma construção de marca mais relevante. E aí entra aqui o que gerou essas três... o que gerou essas três diferenças. Nós tivemos, na realidade, mais de um ano do programa em andamento, mais de 70 soluções inscritas, e aqui é importante colocar 100 horas de múltiplas pessoas, 55 horas de Demo Day e consenso, mais de 46 horas de planejamentos e POCs das diretorias envolvidas no programa, tá? O que gerou o lançamento de 13 desafios, 7 POCs, e, se eu não me engano, foram aproximadamente 10 contratações no geral. Tá? Além das pessoas que foram escolhidas para as POCs e venceram os desafios e foram contratadas, a Nater optou por contratar segundo e terceiro lugares também que faziam sentido naquele momento. Então teve mais contratação do que POC finalizada, tá? A gente teve a participação total de 48 cidades, tá? E, se eu não me engano, 14 estados. E a gente teve também mais de R$500 mil em mídia espontânea gerada pelos lançamentos consecutivos do programa. Ou seja, tá? Quando eu planejo o programa de inovação aberta, contando com tudo que eu coloquei para vocês nessa live de hoje, o que eu tenho? O engajamento de o conhecimento de várias tecnologias, 70 empresas que a Nater agora sabem que existe, algumas já foram contratadas, mais de 10% dessa galera já foi contratado, mas outras podem ser contratadas no futuro, tá? Além disso, essas soluções foram hiper estratégicas para a Nater, gerando resultado objetivo pela perspectiva dos gestores da diretoria. Mas, além de tudo isso, uma construção de marca que, se fosse investir, o orçamento do programa seria completamente diferente. Tá?
Simplesmente pelo fato do programa ser bem comunicado e a estratégia de múltiplos lançamentos ter sido realizada, a marca estava o tempo todo aparecendo na mídia de maneira espontânea em diferentes locais do Brasil, tanto em mídias especializadas do agro, quanto em mídias generalistas de inovação ou negócios, tá? Totalizando um resultado não só objetivo pela resolução dos problemas, mas também pela exposição de marca que a gente obteve, tá?